Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica, completamente. Ai, menina! E olha, chegamos para mais um episódio do Delírio Drag. Ai, que delícia! E o surto de hoje é grande. Aliás, grande é a minha vontade de vencer na vida. O surto de hoje, ele é enorme, ele é gigantesco. Ai, que delícia! Aliás, de delícia não tem nada, porque o assunto, na verdade, é bem sério. Não tem nada assim de, nossa, não sei nem como é que eu vou conseguir fazer uma graça. Se é que eu vou conseguir fazer uma graça, provavelmente não, tá? É um assunto pesado. A gente vai falar aqui do absurdo, né? Da loucura, do delírio que tem sido descobrir tudo que tá acontecendo aí no caso P. Diddy. E se você que tá aí do outro lado não faz ideia do que eu tô falando, fica tranquilo, tranquila, tranquile, que eu vou explicar tudo que eu consegui apurar até o momento, tá? Mas antes de tudo, quero aproveitar para explicar para quem tá chegando aqui pela primeira vez o que é esse conteúdo, o que é esse podcast, videocast, depende de como você está consumindo aqui este conteúdo. Esse é o Delírio Drag, o meu pod videocast, agora eu vou chamar assim, misturadinho, no qual eu trago aqui delírios, loucuras contemporâneos e que ficam martelando na minha cabeça, coisas sobre as quais eu quero falar, discutir, né, jogar pro mundo e ver se ele me devolve alguma coisa de volta, pra gente debater, pra gente falar a respeito, que estão aí permeando a meiotinha do mundo que nos cerca, que nos gira, que nos faz fazer parte, tá? É um conteúdo sem cortes, assim espero, a não ser que algo muito absurdo aconteça aqui. Então, se você ouvir vazar uma besteirinha aqui e acolá, tô com gente em casa hoje, ignora, beleza? Vamos em frente. Não esquece de já seguir aí o conteúdo aqui, o meu canal, na plataforma na qual você está consumindo. Se tá no YouTube, segue o canal. Se tá no Spotify, vai lá e já começa a seguir o podcast. Se tiver na Aurelo, a mesma coisa. E deixa já seu like, já vai fazendo aquele serviço que a gente sabe que é muito importante para ajudar alguém a crescer aí nas redes sociais. E hoje, gente, esse caso que tem tomado conta aí do mundo das celebridades é o caso P. Diddy. Eu tenho a impressão, ainda estamos num momento muito inicial aqui do podcast, mas tenho a impressão de que meu público aqui tende a ser 30 a mais, tá? De repente até muito mais. Às vezes 40 a mais, às vezes 75 a mais, ou não também. Às vezes tô achando que é muito mais e é muito menos, tem só criança de 12 anos ouvindo. Se tiver, não ouça. Vá cuidar da sua vida, da sua tarefa da escola. Aqui a gente tá falando com adultos. Mas, por que eu tô falando sobre isso? Tô falando sobre isso porque tô imaginando que, se esse conteúdo é para um público assim, né, 30 a mais, eita, primeira moto, passou aqui. Se é pros 30 a mais, eu tô acreditando que talvez alguns de vocês possam estar meio por fora do que está acontecendo no mundinho da música de Hollywood. E, pelo menos para quem acompanha um pouco mais da vida na internet como eu, faz inclusive bastante anos que eu nem vejo televisão, tá? Eu assisto mesmo, falo assim, nossa, você não vê novela, você não vê jornal? Não. Me informo, vejo jornais, digamos assim, vejo conteúdo informativo, de política, de muita coisa, mas eu acompanho tudo pela internet. Canais confiáveis, que eu gosto, de grupos que fazem trabalhos muito sérios, que eu adoro, e outros de entretenimento e tal, ou streamings, né, mas eu não vejo TV aberta, já tem muito mais de uma década, deve ter quase 20 anos aí que eu não assisto muito TV, só quando tem alguma coisa muito importante acontecendo. Então eu sou meio afundada nesse mundinho da internet, e a internet não fala em outra coisa que não seja o caso P. Diddy.
Você que está aí do outro lado, se não é como eu, de repente nem sabe do que eu estou falando. Eu vou tentar dar aqui um resumo, porque eu nem quero ficar aqui contando a história apenas, né? Eu vou fazer um resumo mesmo do que está acontecendo, e eu quero mais é comentar o quanto que isso tem me deixado assim reflexivo sobre várias coisas. Mas antes de começar, dá licença, eu vou dar um golinho num café aqui, ó, me acompanha? Se você tá aí na sua casa, na sua cozinha, de repente você tá aí lavando uma louça, mas tem um cafezinho do lado, pega um cafezinho, vamos dar um gole. Vamos junto? 3, 2, 1. Ai, nossa, quase engasgo agora. Fui tentar engolir rápido pra poder voltar a falar, né, pra não ficar silêncio. Como eu já disse, não tem corte, não tem pausa, não tem quebra de silêncio. Quase que morro em frente às câmeras. Mas, graças a Deus, nada aconteceu. E vamos lá, gente. Esse caso do P. Diddy, que é um grande magnata nos Estados Unidos e que está totalmente conectado à produção musical dos Estados Unidos já há muitas décadas, é um caso que vai falar sobre coisas muito sérias. Eu não vou dar os nomes que essas coisas realmente têm aqui, por uma série de políticas, né, das plataformas nas quais eu estou produzindo conteúdo, mas eu acredito que todo mundo vai entender muito bem do que eu tô falando, né? O que dá pra dizer é que a grande parte de tudo o que tem sido discutido nesse caso é sobre como se criou toda uma indústria, um esquema de influência, um esquema inclusive de tráfico, né, num caráter mais pro lado do relacionamento carnal humano, se é que assim vocês conseguem me entender, né? Quando duas pessoas fazem aquilo que casais fazem, porém, no caso do P. Diddy, ninguém queria fazer com ele aquilo que ele fazia com as pessoas, então a gente tá falando de casos de abuso, né? E isso torna tudo muito, muito, muito pesado. Vou dar um resumo aqui, porque eu tenho me afundado nesse conteúdo. Eu acho que é um resumo até que bem amplo, tá? Que eu vou trazer pra vocês, porque eu realmente tenho consumido muito. Não porque seja um conteúdo assim, meu Deus, nossa, que coisa super divertida de a gente estar falando a respeito. Mas eu acho que traz reflexões importantes. É importante pra gente compreender, inclusive, coisas que nós vivemos. Eu, por exemplo, que já tenho 35 anos, eu vi meio que tudo que aconteceu nesse caso acontecer, sem saber que estava acontecendo. Então, quando eu era um adolescente ou um jovem adulto e estava acompanhando a quantidade enorme de celebridades que estão fazendo parte aí dessas acusações, né, ou como vítimas, ou como facilitadores, ou como comparsas do P. Diddy, né, nesses casos de abuso, eu vi muitas dessas polêmicas, dessas coisas acontecendo, e aí, anos depois, mas muitos anos depois, isso se fechando por causa de uma investigação da Polícia Federal norte-americana, e trazendo à luz vários fatos, várias coisas que se conectam e que a gente jamais saberia que se conectam, faz com que a minha cabeça faça tipo, meu Deus. Se só nesse caso tem tanta coisa, imagina o tanto de coisa que a gente não sabe sobre tanta coisa. E como que a gente é realmente manipulável de tantas maneiras, mas enfim. Você tá aí e vamos supor que não faz ideia do que é o caso, esqueceu, de repente não se aprofundou muito. P. Diddy começa a sua carreira há, sei lá, 30, 40 anos atrás, trabalhando para uma grande empresa de produção de música. Ele era um produtor musical dos Estados Unidos. E aí, nessa grande empresa, ele acaba meio se tornando alguém muito importante. Essa empresa meio que vai acabar por causa da morte do dono, e ele sai desse lugar para abrir a própria produtora musical, que é a Bad Boy Records. Isso a gente tá falando... Eu não tenho as datas anotadas aqui, tá? Eu tô falando, assim, do que eu aprendi vendo os vídeos, mas não saí anotando, não fiz uma grande pesquisa. Aproveito para dizer que grande parte do que eu vou dizer aqui nesse vídeo ainda é especulação. Tem coisas que já são fatos, que estão sendo dados aí pelas investigações policiais e que estão sendo transmitidos na grande mídia internacional a respeito de todo esse caso, mas muita coisa ainda é especulação, mas aponta-se aí para o caminho de que isso pode ser muito verdade. Tem muita teoria da conspiração que era só teoria e já está provada a ser realidade, então assim, meio que as coisas estão chegando aí à luz, né? Mas vamos tratar tudo isso aqui
como especulação. O P. Diddy, então, que também já foi conhecido, né, como Puff Daddy ou Puff, e que tem como nome, né, Sean Combs, o nome verdadeiro dele, sem o pseudônimo aí artístico. E aí, hoje conhecido como P. Diddy, né? Até porque uma das coisas que ele fez foi tanta besteira ao longo da vida e da carreira, que ele ia trocando de nome, que era pra ver se dava uma limpadinha na marca, sabe? Já vimos muita gente fazer isso, tá? E aí o P. Diddy, com essa Bad Boy Records, ele começa, lá para, sei lá, anos 90, né? A contratar jovens, adolescentes, né? Muitas vezes menores de idade, para poder gerenciar a carreira desses jovens e torná-los grandes estrelas da música. Uma das pessoas que foi um dos primeiros agenciados do P. Diddy foi o Usher, que já desde muito jovem era produzido por ele, e ele tinha muito conhecimento mesmo na indústria musical, porque ele fez muitas pessoas explodirem. A questão não é ele ter feito essas pessoas explodirem no mundo da música. A questão é o que ele fez por trás das câmeras com essas pessoas e como ele tratava todas as crianças, jovens, as mulheres e até homens adultos também depois, né? Porque a coisa vai tomando proporções absurdas por trás das câmeras. E aí o P. Diddy, então, ele começa a agenciar muita gente, ele conhece muita gente, ele começa a ganhar grande notoriedade, importância, né, no meio da música, principalmente do R&B nos Estados Unidos. E aí a grande aposta dele no início, assim, de todo esse movimento é o Usher. E aí ele cria o que se chama de Summer Camp. O Summer Camp é quase como se fosse hoje uma casa de TikTokers. Ele pegava esses artistas jovens e tal, colocava todos dentro de uma casa como se ele fosse usar aquele espaço para mentorá-los, prepará-los. Porém, já desde essa época, há 30 anos atrás, é sabido, ou pelo menos é comentado, é suspeito, né, por muita gente que já denunciou isso ao longo dos anos, mas que agora essas pessoas estão sendo ouvidas, né, que esses jovens lá, eles participavam de festas, de encontros carnais entre si e com o P. Diddy e com outras pessoas que vinham de outros lugares, outros artistas grandes, famosos e conhecidos, e que participavam dessas festas e desses encontrinhos, e que rolava ali muitas situações que a gente pode imaginar que eram no mínimo criminosas, principalmente quando a gente está falando de menores de idade. E olha que esse nem é né, o fim lá do iceberg, essa é a pontinha da pontinha da pontinha. Por quê? Porque ele foi fazendo isso durante anos. E as festas dele em Hollywood começaram a ficar muito conhecidas. Inclusive ele promovia uma festa que é a Festa do Branco, que todo mundo tinha que ir de branco, assim, né? E que era uma festa que Hollywood conhecia e sabia que quem chegasse a ser convidado para essa festa era porque chegou no topo, no auge. Só que em que auge, né? É assim, que auge é esse, galera, que as pessoas chegaram? Porque você era convidado para essas festas se você estivesse no topo, só que se você começasse a se envolver demais ali com o P. Diddy e as pessoas ao seu redor, porque ele não estava sozinho, havia muitos funcionários, havia outros artistas, outros magnatas da música ao seu redor, você começava a ser chamado para a área VIP da área VIP, se é que vocês me entendem. Acontece muito, inclusive, no Rock in Rio, né? O VIP do VIP. A galera comenta muito, né? O VIPão do Rock in Rio, que dentro da área VIP tem um outro VIP para quem é muito VIP. E aí, se você faz parte desse muito VIP, você começava a ser convidado para essas festas que tinham essas intenções de interação carnal entre as pessoas, né? E aí, muitas coisas aconteciam e muita utilização de entorpecentes, relatos de pessoas que eram literalmente deixadas sem consciência, sem saber o que aconteceu com elas, entre prisões, assim, né? Você era preso dentro do lugar sem poder sair, você ficava ali sendo tocado ou tocada por pessoas sem necessariamente dar o seu consentimento, porque você não estava dentro de si, né, o que gera aí uma violação do corpo das pessoas e do corpo de adolescentes. Então pensa, isso é um absurdo. Eu sei que eu estou falando aqui de uma forma meio enigmática,
mas é como eu tô conseguindo tratar esse assunto de uma maneira que, né, o conteúdo não fique impróprio. Mas isso foi rolando, e aí hoje, né, há pouco tempo atrás, o P. Diddy foi preso. E ele foi preso porque a ex-namorada dele, que agora eu não sei por que cargas d'água, esqueci o nome dela, é uma pena, porque ela é uma peça-chave principal nesse caso, mas é a mais recente ex-namorada dele. Meu Deus, como que eu esqueci isso? Não é possível. E pior que não vai dar nem pra pesquisar, mas enfim, quem sabe eu lembro aqui, né? Ela vai e faz uma denúncia, né, na Justiça dos Estados Unidos, e depois de muita demora para fazer essa denúncia, outras pessoas começam a tomar coragem, porque assim, se ela, uma pessoa tão importante, tão próxima, teve a coragem de denunciar, outras começam a aparecer. Até a última vez que eu vi, que foi hoje ainda, já tinha mais de 200 denunciantes, entre homens e mulheres, sobre casos de violação corporal em festas do P. Diddy, e não só em festas, tá? Em outras várias situações. Fora a agressão física que ele fez a essa namorada e a outras várias pessoas, ameaças, né, de dar cabo da vida dessas pessoas, inclusive várias historinhas que eram meio contadas nos bastidores de Hollywood, que às vezes apareciam como piadas em programas, como menções em shows e filmes, né? A gente descobre, agora com tudo sendo esclarecido, que existiam menções sobre tudo isso que rolava de fofoca por trás das câmeras em muitos conteúdos. Na série Supernatural, eles falam sobre as festas do P. Diddy. Se alguém procurar no TikTok, nossa, isso tá bombando muito, vocês encontram as cenas das pessoas falando. O filme As Branquelas diz-se, né, que é uma paródia da vida e das situações pelas quais o P. Diddy passava e de pessoas que faziam parte desse grupo. Inclusive o Latrell, né, o personagem do Latrell, seria uma versão do P. Diddy, né, e todos os personagens ali são correlacionados com celebridades de Hollywood, e ver isso me deixou assim, tipo, meu Deus, eu amava esse filme. Só que ele tá conectado a coisas tão absurdas que agora, como gostar? Né? E é um dos temas sobre os quais eu quero falar ainda nesse vídeo com vocês, aqui nesse áudio, pra gente poder pensar, né, cara, e agora? Porque a gente está descobrindo muita coisa de muita gente. Mas enfim, só para terminar aqui esse resumo, acredita-se que ele, junto com R. Kelly, que é outro produtor musical e artista da música, que inclusive também está preso já há um tempo, também acusado de agredir fisicamente pessoas e de violar o corpo de pessoas de maneira sexual. Então ele está preso nos Estados Unidos já há um tempo, né, por essa razão. E aí agora o P. Diddy está preso, e acredita-se também que o Jay-Z, marido de Beyoncé, muito amigo dos dois, tenha grandíssimo envolvimento em tudo isso que aconteceu. E isso aconteceu com vários artistas. A gente coloca aí, né, na mira alguns artistas como, por exemplo, Rihanna, Usher, Justin Bieber, como pessoas que foram violentadas, abusadas, e várias histórias começaram a surgir sobre eles, e meio que evidências muito claras, registradas em áudio, vídeo, muitas vezes na frente de câmeras, mesmo que a gente não soubesse o que aquilo realmente significava, de que eles faziam parte de alguma forma dessas festas, e não só das festas, mas, né, da vida gerenciada ali pelo P. Diddy, por conta dele ser esse produtor musical desses artistas, e que eles sofreram várias agressões de várias ordens, ainda sendo menores de idade, todos, né? O Usher, ele até se complica mais, porque ele não só foi uma vítima, como ele passa a ser, pelo que se indica, é apenas uma... Vou relembrar, né? Tudo que eu tô dizendo aqui são suposições, é tudo supostamente, as investigações que vão dizer concretamente, mas aparenta que ele vira, depois de adulto, né, um facilitador, levando outros jovens para essa vida, para esse submundo da música nos Estados Unidos, e fazendo com que essas pessoas vivam coisas que elas com certeza não gostariam, apenas para poderem fazer sucesso. O próprio Justin Bieber, que foi apadrinhado pelo Usher e levado para esse contato com o P. Diddy,
é uma dessas pessoas, e é uma das vítimas que aparentemente está mais perturbada hoje em dia com tudo que aconteceu. Muitas pessoas apontam a diferença no comportamento dele, na música, na sua história, na sua carreira, por conta de ter sido vítima de todos esses acontecimentos. Tanto que existe um clipe dele, que é o clipe da música Yummy, na qual ele fala dessas festas, né? Aliás, supostamente ele fala dessas festas, só que com a história vindo à tona, tudo se conecta, né? Crianças num jantar, tocando e entretendo adultos, e no meio do clipe é um jantar que ele vai meio que se transformando, toda a comida que parecia gostosa vira uma coisa meio podre, e tudo aquilo que era simples acaba se tornando algo bem obscuro, bem pesado. A música fala sobre sexualização de alguma forma, ele diz que não tem nada a ver, mas, né, tá muito parecido, seria uma coincidência muito grande. A gente tem um documentário do Justin Bieber que mostra o quanto ele sofreu para gravar esse clipe. Tem várias cenas dele chorando, desesperado no set, tendo crises de ansiedade na hora dessa gravação. Provavelmente por estar, né, mexendo num vespeiro ali que dói muito. E no final desse clipe, inclusive, uma pessoa come um bolo, né? E aí esse bolo, quando sai do prato, a cena final do clipe é um prato escrito Yummy, que significa delícia, né? De uma forma meio sexual, tipo, ai que gostoso, ai que delícia. E é o Justin Bieber adolescente, jovem, menor de idade, a foto dele ali nesse prato, né? Como se ele fosse o que foi, o que alimentou esse homem velho que tava ali no clipe. Então é algo assim bem pesado. Se vocês quiserem se aprofundar, tem muitos canais falando a respeito, né? Fala-se sobre um contrato que a Rihanna assinou com Jay-Z e ele, fechada numa sala com 16 anos de idade, sozinha, fora do seu país, porque ela não é dos Estados Unidos, ela é de Barbados, e que eram 3 da manhã e ela estava lá e ela foi trancafiada nesse lugar. Enquanto ela não assinasse o contrato, ela não ia sair. Sabe-se lá o que aconteceu, né? Jennifer Lopez, que junto com o P. Diddy, né, lá pro início dos anos 2000, eles se envolvem, ela foi namorada dele durante muitos anos, não muitos anos, mas durante um bom tempo, e aí ela se envolve junto dele no assassinato de uma pessoa, e encontra-se vestígios de pólvora, sabe? A Beyoncé, que é a esposa do Jay-Z, existem músicas aí de artistas que dão a entender, né, tem a música She Knows, que dá a entender que ela sabe de tudo, que ela participa de tudo. E essas festas, que depois vão virar os famosos freak-offs, né, o lugar para você enlouquecer, ficar maluco, são festas em que as pessoas são literalmente entorpecidas e abusadas por vários artistas famosos de Hollywood. Vários deles fazem parte. Fala-se muito do Justin Bieber, da Jennifer Lopez, Beyoncé, participação da Rihanna, participação do Usher, participação de Michael Jackson de alguma forma nessa história. Fala-se, né, de Ashton Kutcher, fala-se de vários outros artistas da música, do cinema, diretores, e muitos no lugar de predadores, o que é um absurdo. É meio que assim, todo mundo que a gente conheceu e admirou a vida inteira tá ligado com coisas terríveis. Tem inclusive uma cantora dos Estados Unidos, a Jagger Wright, que ela tá expondo tudo que ela sabe. Ai, perdão, galera, dei uma rotada aqui. Vamos fingir que não aconteceu. Ó, vou tomar uma água aqui, ó. Que delícia de água. Fiquei nervosa. Tô tentando falar rápido pra dar o tempo do podcast. É muita informação, mas assim, a Jagger Wright, ela fala inclusive do Will Smith, que teria feito essas mesmas coisas, inclusive com o próprio filho. E aí existe uma série de conexões muito bizarras. Eu vou até indicar para vocês, quem quiser acompanhar esse conteúdo, porque ele está envolvido, aparentemente, com a morte do Tupac e depois com a do Notorious Big, né? Ele está envolvido com a morte da cantora Aaliyah, que sofreu uma queda de avião, mas tudo indica que, né, isso foi programado, ela foi colocada lá para isso, por conta desse envolvimento com o P. Diddy. Vários problemas aconteceram. O próprio Michael Jackson, gente, a história do Michael Jackson virou assim na minha cabeça. Porque, aparentemente, ele estava se preparando para denunciar tudo que acontecia ali. E aí a história meio que se virou contra ele. Lembram que ele sofreu um julgamento de também ser um abusador infantil? Talvez vocês se lembrem aí. Quem tem a minha idade vai lembrar bem do que eu tô falando, mas aparentemente tudo isso foi armado
Pra parecer que a acusação que ele ia fazer contra o P. Diddy se tornasse uma acusação contra ele próprio, porque em algum momento ele participou dessas festas. Só que aí quando ele foi tentar jogar toda a merda no ventilador, o ventilador foi lá e jogou a merda inteirinha de volta nele, e existe uma conexão muito forte na morte do Michael Jackson com o P. Diddy. O Michael, a gente sabe, morreu de overdose medicamentosa, o que parecia a princípio um acidente, depois foi se descoberto, né, que ele levou 1 hora para as pessoas que estavam ali no lugar. Por exemplo, o chefe de segurança do Michael Jackson levou 1 hora desde a morte dele até ele ligar para a polícia, por exemplo, para ir lá. E o que acontece? Acontece que esse cara tinha uma ligação com o P. Diddy, tanto que o Michael morre e ele vira chefe de segurança de quem? Do P. Diddy, logo na sequência. Que era quem o Michael pretendia denunciar por esses crimes de abuso contra menores. Então talvez toda aquela lenda de que o Michael Jackson teria alguma coisa a ver com esse tipo de violação infantil, na verdade, foi armado para que ele se desse mal no lugar do P. Diddy, que era quem ele queria denunciar, sabe? Pensa no absurdo, gente. Então, assim, é muita gente de Hollywood ligada a essa história. Eu indico aqui para vocês 3 canais nos quais vocês podem encontrar conteúdos substanciais, maiores do que esse, que dão detalhes, para quem tiver curiosidade, quiser entender melhor tudo isso que aconteceu, né? Tem o canal Nath e Isa no YouTube, que é onde, assim, tem a maior quantidade de informação. Tem ali uma playlist que elas estão criando. Eu acabei de ver antes de começar a gravar esse vídeo, elas acabaram de soltar um vídeo novo falando de algumas interações do Jay-Z e da Beyoncé dentro desse canal, né? O canal Natiza tem ali a playlist Trindade do Mal, eu indico que vocês assistam. O canal de cortes do Gianluca tem também um vídeo bem completo, de quase 1 hora, explicando tudo. E o Matando Matheus ao Vivo, que é o segundo canal do Matando Matheus a Grito, também tem um vídeo nesse estilo. Beleza. Com a minha rápida narração aqui, de tudo isso, percebam quantas celebridades eu falei, quantas pessoas da música, quanta coisa absurda vem acontecendo por debaixo dos panos. Ou melhor, a gente vê que não estava tão debaixo dos panos, porque se todo mundo sabia, isso era falado na televisão, por que ninguém fez nada, né? Mas ficamos agora sabendo, está à luz do grande público tudo o que aconteceu, e eu me pergunto, e agora? E agora? Porque a indústria do entretenimento de maneira geral, porque não é só da música, nos Estados Unidos está prestes assim a ruir. Eu acho que grande parte dos maiores artistas do mundo vão estar presos em breve, ou indiciados, ou investigados. Isso aí tem muita água para rolar. E isso me deixou surtando, porque, cara, eu amo Beyoncé, Rihanna, Justin, Jennifer Lopez. Eu acompanhei essas carreiras, é meio que toda música que eu escuto. Eu venerei essas pessoas, sabe, durante anos. E como artistas, claro. E, meu Deus, como separar artista e obra? Dá pra separar? Faço essa pergunta pra vocês. Peço até que vocês me respondam nos comentários desse conteúdo, tá? Dá pra você comentar o conteúdo tanto no YouTube quanto no Spotify. E se você estiver na Aurelo, você pode comentar lá nas minhas redes sociais. E aí, a gente consegue separar o artista da sua obra? Tem até a ver com o que a gente tem visto aí da autora do Harry Potter, né, a J.K. Rowling, que se mostrou uma transfóbica safada e que eu sempre fui o maior fã de Harry Potter do mundo. Aqui atrás tem um dobzinho, aqui dentro tem um monte de material do Harry Potter, tem posters, todos os livros, varinhas, bonecos, coisas. E assim, e agora? Como que eu desconstruo dentro de mim tudo que eu amei a vida inteira por conta desse conhecimento? Como que a gente, público, deveria lidar com isso? Isso está me surtando. Não me surtando no sentido de que eu tenho a obrigação de trazer uma resposta e de tomar uma atitude sobre. Esse caso não é sobre mim, não é sobre nós, né? Mas enquanto pessoas que têm algum relacionamento com esse conteúdo, com essa produção de arte, o que seria o ideal de nós fazermos? Isso me incomoda. E também tem me deixado muito absurdado o fato de a gente ter descoberto recentemente que, tudo bem, a gente sabe que os anos 80, 90, o início dos 2000, era uma sociedade diferente. No Brasil, então, nem se fala, né? Então, que as coisas aconteciam de uma forma que não deveria. Mas, nossa, a gente não sabe de tanta coisa, e agora que a gente descobriu tudo isso, que podridão humana é essa?
Visto o documentário que saiu na Globoplay agora recentemente sobre as Paquitas, que é a parte 2, né? Já saiu da Xuxa, agora saiu das Paquitas, que também falava sobre abusos psicológicos, violência contra criança e adolescente, não só física ou verbal, mas também sexual. Várias acusações assim, meio veladas contra Marlene Matos. Sabe? É meio que um mundo inteiro ruindo. Tudo caindo. Eu me pergunto. Nossa, não tem uma pessoa legal? E eu que faço parte dessa indústria, lógico. Faço parte dessa indústria no sentido de que sou um artista, sou um ator, sou um performer drag, né? Atuo no meio teatral, estou envolvido ali com muita gente, não na televisão, não na grande mídia, mas faço parte de alguma forma. Cara, e se eu tivesse conseguido o que eu queria anos atrás? Eu seria uma dessas vítimas, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Todo mundo que entra só entra se for assim. Só é possível alcançar algum lugar e status se você vender sua alma, seu corpo, sua mente ao abuso e à violência alheia dos poucos poderosos que comandam o mundo. Quantas violências nos últimos 30 anos poderiam ter sido evitadas se a justiça, que agora resolveu fazer alguma coisa, né? Porque fala, a justiça está atuando. Tá, mas e daí? A justiça já recebeu denúncias, pelo que a gente está aprendendo sobre esse caso, há décadas, e ninguém foi investigar. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro, comprou muita gente. O dinheiro mandou em tudo, ele é bilionário. Quantas vítimas podiam não existir como vítimas se tudo isso tivesse sido visto antes? É mais uma prova de como o mundo está em surto. Parece que nada é saudável. E aí a gente tem a falsa impressão de que hoje em dia tá todo mundo, eu falei isso no último episódio, todo mundo enlouquecendo de alguma forma, mas eu acho que meio que já tava todo mundo muito doido antes de tudo. E sempre foi assim. E parece que sempre vai ser. E me deixa preocupado. Se você vai pro lado da religião, você só encontra escrotidão em vários sentidos. Vocês entendem muito bem do que eu tô falando, eu não vou entrar nesse assunto, porque aí tem que fazer mais 20 episódios só pra falar disso. Mas você vai a fundo em religião, você só encontra podridão. Você vai a fundo na música, você encontra podridão. Você vai a fundo na televisão e cinema, você encontra podridão. Você vai a fundo na música, você encontra podridão. E aí? A gente vai pra onde? Em quem confiar? O que é verdade? A gente tá olhando ao nosso redor e absolutamente tudo que a gente consome é ficção. Eu acho que talvez muito das teorias, né, que falam aí sobre vivemos numa realidade que é inventada, né, que é uma... Como é que fala? Eu esqueci o nome, gente. Mas é tipo uma projeção, né, como se a gente vivesse na Matrix mesmo. Não é nem pelo fato disso ser uma não realidade palpável. Eu acho que é pelo fato de sermos enganados como massa e acreditarmos que a realidade existe de tal forma como não existe. E que muitas outras pessoas estão vivendo uma outra realidade por trás que na verdade é absurda, bizarra. Vocês entendem como isso tem me surtado? Acompanhar essas descobertas, e parece que todo lugar que você pega uma areia, você faz assim na areia, ó, dá um soprinho, você fala, ih, cacete, é a ponta de um iceberg que eu não quero ver o fim, porque são coisas absurdas. E agora? Como que nós vamos lidar com todas essas descobertas? A gente cancela todas as músicas de todos eles no Spotify e nas plataformas? Dá pra ouvir sem lembrar? Dá pra cantar sem falar assim, poxa, enquanto eu tava ali na boate, ó, Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy, cantando uma Beyoncé, de repente ela tava numa festa dessa, sendo agredido ou agredido alguém junto com o marido. Ou ela sabia e nunca falou nada. Eu coloquei a mulher num pedestal e ela apoia o abuso em outros seres humanos. Vários casos de pessoas que morreram envolvidas nesse submundo. É de se perguntar. E agora, José? E agora? Mais uma vez trago pra vocês o quê? Perguntas, jamais respostas. Não as tenho.
Se alguém tiver, manda pra mim nos comentários desse conteúdo. Mas trouxe aqui, porque esse caso tem me deixado, assim, maluco. Tô até pensando em fazer um vídeo um pouco mais completo, um pouco mais... como eu posso dizer, mais roteirizado numa linha do tempo específica sobre esse caso, para elucidar algumas coisas, fazer outras discussões, mas para cá é isso que eu queria trazer. Você que tá aí do outro lado, sabia disso tudo? Tá acompanhando, não tá? O que você tá pensando sobre tudo isso? Não deixa de compartilhar comigo, não deixa de comentar o que você tá achando do Delírio Drag. Espero vir na próxima semana com um conteúdo mais animadinho para nós, pra gente poder dar uma risada, fazer uma palhaçada, né? Fazer um auê. Tá chegando o Halloween, deve vir coisa de Halloween por aí. Quero aproveitar e dizer que se vocês tiverem casos assim, né, obscuros pra me mandar, podem mandar, tá? Vocês podem mandar no contato da lud@gmail.com e eu vou receber esses casos, e se eu tiver casos suficientes, legais, posso fazer aqui um Delírio Drag especial de Halloween. Quero fazer, inclusive, tá? Podem mandar pra mim os seus casos aí sobrenaturais e de medo, mas vamos falar de coisas que possam não ser reais, né? Porque, olha, imaginar que tudo isso que eu falei no vídeo de hoje é real, porque boa parte já está comprovado pelas investigações, fora as fitas que esse cara tem de tudo isso gravado, que é o que tá gerando medo em toda Hollywood, meu, é absurdo, né? A gente volta a falar mais desse caso talvez mais pra frente. Se eu tiver outras atualizações eu trago em episódios futuros ou em outros conteúdos. Mas por hoje o surto tem que terminar. Passei da hora. Peço perdão a todos. Mas é muita coisa, né? Bom, eu vou ficando por aqui, jogando essa bomba no seu colo. E vou indo porque Lúdica e o Delírio Drag estão desconectando completamente. Ai, menina! Eu me vou e ó, acabei de perceber que eu esqueci de falar pra você curtir, dar like, dar 5 estrelas aí no Spotify. Então segue aqui o canal, segue o conteúdo, segue no Spotify, segue na Aurelo, dá suas estrelas, seu like, tá? Beijo!